Reggie Miller era conhecido como o destruidor dos Knicks. Michael Jordan atormentou os Cavaliers, e Shaq dominou o Sacramento Kings. Mas, em toda a história da NBA, ninguém intimidou uma franquia mais do que LeBron James intimidou o Toronto Raptors. O termo Ir LeBronto foi cunhado em 2018, mas tudo começou em 2005. LeBron marcou 56 pontos no Air Canada Center, que era o recorde da sua carreira na época, e ainda o maior número de pontos que alguém já marcou em solo canadense. Os 56 pontos de LeBron também eram um recorde de pontuação para um jogador adversário em Toronto, mas isso durou apenas um ano antes de Kobe fazer 81 pontos contra eles. Então, em 2008, King James teve outro jogo marcante no Canadá, mas desta vez foi tudo graças a provocações. A namorada de Chris Bosh ficava provocando LeBron enquanto os Raptors construíam uma liderança de 20 pontos. Depois de um dunk errado de James, ela ficou especialmente insolente, o que irritou LeBron. E um LeBron irritado significa apenas uma coisa: grande problema. O rei então marcou 24 pontos no quarto período e impulsionou a virada dos Cavaliers, que se tornou a maior liderança perdida na história dos Raptors. Após o jogo, ele apontou para a namorada de Bosh e disse: "É culpa sua que eles perderam por sua causa." Isso é frio, LeBron. Eu vi que você teve alguns fãs provocadores lá embaixo. Sim, eles são a razão pela qual os Raptors perderam esta noite, porque me irritaram um pouco. Durante sua primeira passagem por Cleveland, LeBron teve um recorde de 19-6 contra Toronto, mas quando levou seus talentos para South Beach, as coisas foram de mal a pior para os Raptors. LeBron e o Heat venceram 14 jogos consecutivos de temporada regular contra Toronto, e James permaneceu invicto contra os Raptors enquanto estava em Miami. Em um período de 9 anos entre dezembro de 2006 e novembro de 2015, LeBron perdeu para os Raptors apenas 2 vezes, o que é um nível de domínio inaudito. No entanto, isso foi tudo na temporada regular, e a verdadeira tirania começou nos playoffs de 2016. Em 2016, Toronto era um time em ascensão. Eles terminaram em segundo na Conferência Leste, logo atrás dos Cavs, vencendo um recorde de franquia de 56 jogos. Pela primeira vez, venceram mais de 50 jogos, e o que também foi inédito, tinham 2 All-Stars em seu elenco. A dupla de backcourt Kyle Lowry e DeMar DeRozan. Antes de 2016, os Raptors haviam vencido apenas uma série de playoffs em sua história de 20 anos de franquia, quando Vince Carter os levou a uma vitória na primeira rodada em 2001. Então DeRozan se destacou e venceu o jogo 7 da primeira rodada contra os Pacers. A segunda rodada contra o Heat ofereceu outro thriller e outro jogo 7, e desta vez foi Lowry quem levou os Raptors à vitória e a primeira aparição nas finais da conferência. Os Raptors pareciam um sério candidato pela primeira vez na história da franquia, mas enfrentaram o maior desafio do mundo: um campeão da Conferência Leste 5 vezes consecutivas, o rei LeBron James. Nos primeiros 2 jogos em Cleveland, as coisas imediatamente foram mal para os convidados do Norte. Os Cavs destruíram Toronto em ambos os jogos, e os Raptors nunca chegaram perto da vitória. Mas quando a série se mudou para o Canadá, os All-Stars de Toronto mostraram que pertenciam ao maior palco. No jogo 3, Lowry e DeRozan combinaram para 52 pontos e venceram Cleveland por 15. No jogo 4, Kyle e DeMar foram ainda melhores com 67 pontos entre eles, e a série estava empatada. Os fãs dos Raptors começaram a acreditar que este finalmente seria o ano deles. Mas no jogo 5, tiveram que engolir outro amargo. Os Cavs esmagaram os Raptors no primeiro quarto, e o jogo estava decidido no intervalo, com Cleveland liderando por 31 pontos. Os Raptors perderam por 38, que ainda é a pior derrota dos playoffs de Toronto. No jogo 6, no Canadá, os Raptors esperavam forçar outro jogo 7, mas LeBron e Kyrie acabaram com esses sonhos. Foi outra derrota esmagadora, e o rei mostrou que estava em outro estrato comparado aos melhores jogadores de Toronto. James parecia um tanque atropelando cones de trânsito, chegando à cesta à vontade. Ele fez 61% dos seus arremessos na cesta com uma eficiência insana de 82%. No geral, LeBron teve uma média de 26 pontos em 62% de acertos, com 8,5 rebotes, 7 assistências, 2 roubos de bola e um bloqueio por jogo. DeRozan e Lowry tiveram médias superiores a 20 pontos, mas a defesa de Toronto não foi páreo para James e suas investidas avassaladoras para a cesta. As pessoas não percebem. Tipo, é difícil superar esse cara. Não importa quem você seja. Na off-season, todas as mudanças que os Raptors fizeram para melhorar seu time foram focadas em derrotar LeBron James. Para impedir que LeBron os intimidasse no garrafão, Toronto trouxe um ala super físico, PJ Tucker, e um dos principais bloqueadores da NBA, Serge Ibaka. Além disso, DeRozan e Lowry melhoraram e tiveram a melhor média de pontos da carreira, conseguindo mais aparições no All-Star. Em 2017, depois que os Cavs venceram seu primeiro campeonato da NBA, passaram pela temporada regular com facilidade. Tanto Cleveland quanto Toronto terminaram a temporada com 51 vitórias, o que os colocou no caminho para se encontrarem na segunda rodada dos playoffs. Os Cavs rapidamente despacharam os Pacers em 4 jogos, e os Raptors venceram os Bucks em 6 para garantir outro confronto contra LeBron.
Enquanto em 2016 os Raptors ainda tinham uma mentalidade de estar felizes por estarem lá, em 2017 tinham grandes expectativas. Mas LeBron tinha outros planos. Ele marcou 35 pontos no jogo 1, marcando de todos os cantos da quadra e garantindo uma vitória no jogo 1 para os Cavaliers. No jogo 2, a mesma história. Os Cavs venceram por 20, com LeBron marcando 39 pontos. Quando a série se mudou para Toronto, os fãs dos Raptors esperavam que eles pudessem se recuperar como fizeram em 2016. Mas mesmo que tivessem melhorado, o mesmo aconteceu com LeBron, que jogou uma das melhores séries ofensivas de sua carreira. Os Raptors perderam o jogo 3 por 19 pontos, e no jogo 4, os Cavs completaram a varrida. LeBron marcou 35 pontos ou mais em todos os jogos da série, com uma média de 36 pontos, 8 rebotes e 5 assistências na série. Mesmo que Ibaka e Tucker ajudassem Toronto a fechar o garrafão, isso apenas desbloqueou o arremesso de longa distância de LeBron. Ele estava acertando todos os tipos de arremessos contestados, fadearvais, floaters, e até fez um arremesso com a mão esquerda no jogo 3. James acertou 57% dos arremessos de quadra, 48% dos arremessos de 3 e 84% dos lances livres, na que foi a melhor série de arremessos da sua carreira nos playoffs. Encontre alguém que parou LeBron, você sabe, nesses momentos, e eu lhe darei $100. Ele estava absolutamente certo. LeBron estava tão confiante de que derrotaria os Raptors que quase parecia que estava brincando com eles. Ele girou a bola nas mãos antes de acertar o arremesso na cara de Serge Ibaka. O rei até fingiu beber uma cerveja de um fã durante o jogo 1. Ok, ele não realmente bebeu, só fingiu, mas isso mostrou o quão relaxado e autoconfiante LeBron estava. Enquanto os Cavs seguiam para jogar mais uma final contra os Warriors, os Raptors tinham apenas um pensamento em mente: como melhorar seu time e finalmente derrotar LeBron. Em 2018, Pascal Siakam, OG Anunoby e Fred VanVleet se tornaram partes importantes da rotação, e os Raptors de repente tinham o time mais profundo da história da franquia. Isso se refletiu no número de vitórias, já que Toronto venceu um recorde de franquia de 59 jogos e terminou em primeiro na Conferência Leste. Os Cavaliers, por outro lado, estavam um caos. Eles perderam Kyrie Irving na off-season, que exigiu ser trocado. Em troca, eles receberam o Isaiah Thomas lesionado, que era metade do jogador que havia sido uma temporada antes. Durante o prazo de trocas, Cleveland trocou metade do seu elenco e não teve estabilidade ao longo do ano. Os Cavs terminaram a temporada com a segunda pior defesa da NBA e tiveram apenas a quarta melhor classificação no leste. E, assim como toda a temporada, a primeira rodada dos playoffs provou ser extremamente difícil para Cleveland. Os Indiana Pacers eram um grupo duro e resiliente, e os Cavs tiveram que lutar por cada ponto contra eles. Ficou claro que chegar às finais novamente seria uma batalha difícil para Cleveland. O All-Star Victor Oladipo liderou os Pacers e venceu o jogo 1 em Cleveland, apesar de um triplo-duplo de LeBron. Para os Cavs terem qualquer sucesso, LeBron precisou marcar 46 no jogo 2 e 44 no jogo 5, incluindo o milagroso arremesso vencedor no estouro do cronômetro. Mesmo assim, os Pacers forçaram um jogo 7, mas o rei foi demais e ele conseguiu vencer o jogo com mais um jogo de 40 pontos. Na série, James marcou ou assistiu em 60% dos pontos dos Cavaliers, com uma média de 34 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, acertando mais de 55% dos arremessos. Depois da última série contra os Raptors, alguém mudou a página da Wikipédia de LeBron para dizer que ele era o prefeito de Toronto, e uma série de memes de LeBron zombavam dos Raptors por semanas. Pode ter sido desrespeitoso, mas foi engraçado porque era verdade.